paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional, oh glória a Deus! E hoje o nosso devocional de número 29, meu Deus, hoje 29 de julho de 2026, tem como tema: o que fazer quando não sei o que fazer? Meu Deus! O que fazer quando não sei o que fazer? E aí? Fazer o que eu sei, o que é para fazer, tudo bem, mas o que fazer quando eu não sei o que é para fazer? E aí? E a nossa referência, ela se encontra lá em João, seu capítulo 14 e o seu versículo 26. João 14, 26, que fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, olha só, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é que vai nos ensinar? O Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu lugar, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já começo te falando. Quem é que vai te mostrar a palavra que você precisa ministrar? É o Espírito Santo. Quem é que vai te conduzir no abrir da tua boca? É o Espírito Santo. Quem é que vai te tocar para você fazer a bondade com o teu próximo? É o Espírito Santo de Deus, né? Então, o que fazer quando não sei o que fazer? É orar e pedir direção ao nosso amigo Espírito Santo, né? E aqui no nosso devocional fala, né? Não tomar nenhuma decisão sem a resposta do Espírito Santo. Isso vale para toda a nossa vida. Não é só no secular, não é só no conjugal, não é só na vida na igreja, não é só com a família, em toda a nossa vida, com filhos, com amizades, com tudo, né? E aqui fala que a escritora, ela fala que já errou muito por agir com pressa. E quem nunca, né? Por agir com pressa porque queria se livrar logo daquela situação. E me veio à mente que às vezes no trabalho, né? Quando eu trabalhava na papelaria, já trabalhei em várias papelarias, e tinha vezes que vinha uma pessoa, aí ficava falando, mas a pessoa às vezes, a gente ficava tão chateado com a pessoa de tanto estar ali falando perto da gente, tentando, e acabava atrapalhando, né? E eu falava, tá, entendi tudo. Só para se livrar logo da pessoa, só para se livrar logo daquela situação. Mas quando eu parava, eu não sabia o que era para fazer. Não sabia, de maneira nenhuma. E também na nossa vida, né? Eu lembro que quando a gente... Aí de manhã José vai pro trabalho, né? E lá em Vitória, ele saía mais cedo. E aí tinha vezes que ele saía 4 horas da manhã e ele falava... tem que ir em tal lugar assim, assim, vou deixar o dinheiro em tal lugar assim, assim, porque não era, nesse tempo não era Pix ainda, né? Vou deixar o dinheiro em tal lugar assim, assim, pra tu ir lá pagar tal coisa assim, assim, e depois tu me liga pra falar. Aí eu falava, tá bom, e virava pro lado. Mas eu não tava entendendo nada que ele tava falando, gente. Porque eu tava com sono, só queria que ele parasse logo de falar, porque eu queria voltar a dormir de novo. Não me julga não, que tu pode ter feito isso, tu pode fazer isso até hoje, viu? Não me julga não. Deus tá vendo. E aí, quando eu ia levantar, quando aí eu me ajeitava, tomava o café, falava, e agora? Pra fazer o quê? Aonde foi que ele deixou o dinheiro? É pra fazer o quê? Não entendi.
E aí eu ia tentar, ficava um tempo para tentar lembrar, mas eu não tinha lembrado de nada. E aí eu ia com minha humildade, né? Ia lá, mandava mensagem para ele, e aí é para fazer o quê? Aí ele tornava a falar tudo de novo. Aí tinha vez que ele falava, tu não viu não? Eu falei, não vi nada. Eu só falei que sim porque eu queria voltar a dormir de novo, né? E a gente faz isso, né? Com amigos. Não entendeu? Entendi. Vai sair tal hora? Vou. Ah, então tá bom. Aí depois tá lá mandando mensagem. É pra sair que hora? Quem nunca, com departamento, com reunião, a gente não tá prestando atenção na reunião, a gente não tá prestando atenção em nada que tá sendo falado, a gente quer que termine logo, que o culto termine logo, não presta atenção nos avisos, e aí vai lá e, amém, tá bom, ok. E aí você concorda? Concordo. Não sabe nem o que é que tá concordando. Concordo. Aí depois tá lá no WhatsApp, mas é pra fazer o quê? É pra fazer como? É pra quando? É pra ir com qual roupa? Ai, Jesus. Né? E por quê? Porque a pessoa não tá com atenção, a gente não tá com atenção e depois não sabe o que é que tem pra fazer. E aí, agora o que fazer quando não sabe? No nosso caso, humanamente falando, né? É ir lá e correr atrás da pessoa que sabe o que é pra fazer, a pessoa que tava nos dando direção e a gente não deu ouvidos. E aqui no caso, na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, pede orientação a Deus, né? Pede orientação que o Senhor ele vai te dar, ele vai dizer o que é que você vai fazer. Assim como o teu patrão te fala, ó, era pra você fazer isso, você não prestou atenção. E às vezes a gente ainda acha ruim quando a pessoa fala que a gente não prestou atenção, mas é verdade, a gente não prestou atenção. E aí a gente vai lá, ele explica tudo novamente e acontece, né? E não é difícil a gente fazer isso, porque na vida diária mesmo, a gente manda o marido comprar uma coisa, e às vezes ele vai tão rápido e volta sem aquilo que foi para comprar, né? Às vezes a gente sai, não presta atenção, e aí volta. Um dia eu fui trocar uma roupa, comprei uma saia, né? E a saia, depois que eu provei, ficou apertada. Aí eu levei essa roupa pra trocar. Eu andei o centro de São Bernardo todo. Eu andei o centro de São Bernardo todinho, carregando a sacola. E eu lembro que nesse dia eu fui com a Rosa. E aí, já bem tarde eu falei... Aí ela falou, ih, Aline, a gente passou do lugar que era pra trocar a roupa, trocar o vestido, perdão. E aí eu falei, Aí Josué ia chegar em casa e ele ia dizer assim, cadê, tu não foi trocar roupa? Mas eu acabei me distraindo e não lembrando o que era que eu fui pra fazer. Comecei em outro lugar, comecei a comprar outras coisas, né? E depois a gente teve que voltar de novo, perdão, pra ir pra trocar. Por quê? Porque aí eu vim saber o que foi que eu fui fazer. Parei pra analisar, né? Mas a gente às vezes só quer se adiantar, não, vou trocar, já tá tudo certo. E muitas das vezes não leva o comprovante para trocar a roupa que você quer trocar. Não leva o dinheiro para ir comprar nada no supermercado, mas sai nas pressas, não sabe nem o que tá fazendo, mas você quer ir logo, né? E com Deus não é diferente. Não adianta a gente ter pressa se a gente não tá prestando atenção no que o Espírito Santo de Deus quer para mim e para tua vida, né? É igual quando Deus usa alguém para falar com a gente. E a gente logo imediato, né? A gente para de ter atenção no que Deus está usando a pessoa. E a gente vai na emoção logo, começa a chorar por causa da situação, né? Mas a gente deve pedir controle a Deus. Porque depois a gente não vai saber o que foi que Deus usou a pessoa. A gente vai chorar tanto, vai sair do foco, que não vai saber o que Deus usou a pessoa. Já aconteceu isso comigo. E por misericórdia de Deus, depois Deus me lembrar o que foi que Deus usou a pessoa para falar comigo, né? Mas que eu e você venhamos ter direção da parte do Espírito Santo. Que a gente não venha ficar preocupado o que fazer quando não sei o que fazer. Pede ajuda ao teu amigo Espírito Santo. Se é algo humano, pede ajuda ao teu patrão. Reconhece que você não prestou atenção e pede ajuda. É na tua família, reconhece que você não se atentou ao que ele estava falando, para ele te explicar novamente, né? E aqui também fala que era só para se livrar logo da situação
e falava assim, já sei o que eu vou fazer, mas na realidade não sabia de nada, né? Não sabia o que fazer. Isso se o coração estiver inseguro e se o medo bater antes da decisão de irmã Aline fazer algo ou tomar decisão, é melhor a gente parar. É melhor a gente não fazer nada, orar, né? Se você quer ministrar e você não está seguro com aquela palavra, você não está tendo paz na escolha daquela palavra, você não está sentindo que Deus está com você naquela leitura daquela palavra, não atema não, para. Ora a Deus, fala, Senhor, eu sei que até aqui eu quis fazer do meu jeito. No momento que eu recebi o convite, eu quis fazer do meu jeito. Mas agora eu quero parar. Deus, me dá uma palavra e que essa palavra me traga paz, né? E que essa palavra venha ser um alimento para mim primeiro, para depois ser um alimento para aquelas pessoas que eu vou levar, né? E no momento que Deus te dá paz, você vai ministrar a palavra com segurança. Você vai ministrar a palavra convicto, que foi Deus que te tocou, foi Deus que te direcionou para fazer algo. E aqui também fala, volte, né? Como o devocional anterior foi o quê? A mochila. O outro, do dia 28, avançar, né? E hoje a palavra do Senhor é outra. Espere até ter a direção certa. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que fazer quando é para fazer algo, você para. Espere a direção da parte do Senhor. Até receber a orientação clara. Volte ao última palavra que ele te deu. Qual foi a última orientação que o Senhor te deu? Foi ficar em casa? Foi. Foi de ler a palavra até ele deixar tudo claro na tua mente? Né? E aqui tem exemplo quando no exército, quando algum daqueles soldados se perdem ou se ferem, né? Aí já deixa bem claro, volte ao último lugar de segurança que você passou, né? Se você está se sentindo confuso, você está sentindo alguma coisa, volte para o lugar de segurança. E se no exército, volte para o lugar de segurança, humanamente falando. E das nossas vidas também não é diferente. Aline, para. Ah, Deus, eu não sei o que falar hoje no devocional. Então, para. Antes de ler, ora a Deus. Depois, Senhor, ora a Deus, Senhor, me capacita. Me direciona a palavra para que outras pessoas que vão me ouvir sejam abençoadas assim como eu estou sendo ministrada. Depois vai lá, pega o teu devocional, pega teu marca-texto, começa a marcar que Deus vai falar com você. Pega a Bíblia e Deus vai te esclarecer a situação. Amém? E aqui também fala, e eu vou trazer como exemplo, um dia lá em Vila Velha, eu fui convidada para ministrar e automaticamente na hora que a irmã me fez o convite, eu já sabia que palavra ia ministrar. Olha só. O que fazer quando não sei o que fazer? Nesse caso, eu tava na minha mente que ia ser aquela palavra. Falei, Jesus, eu vou ministrar essa palavra que eu já estudei, já ministrei ela, tudo ok. E aí, até o momento em que eu fui pegar algo que eu ia precisar para administração, subi na cadeira e fui pegar algo em cima do guarda-roupa, um recurso visual que eu tinha guardado. E chegando lá, Deus me mostrou, não é a palavra que tu escolheu, é a palavra que eu quero. E agora, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu desci da cadeira. Antes eu peguei o recurso visual que estava lá em cima, que Deus me direcionou. Desci da cadeira, falei, Jesus, e agora? Se eu dizer que eu tenho algo dessa mensagem que eu não tenho. Mas e agora? O que fazer? Só sei que o Senhor me direcionou, mas eu não sei o que fazer. Não sei como agir. E aí falei com meu esposo. E nesse dia, foi uma das vezes que Deus me surpreendeu poderosamente. Porque Ele me direcionou tudo, do começo até o final. Você vai fazer isso, vai fazer de tal forma. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque eu achava que seria do meu jeito. Mas o Senhor entrou em cena. Por misericórdia, o Senhor entrou em cena. E chegou a vez da irmã Aline não saber o que fazer. Né? Não saber
fazer quando era para fazer. E aí vem o que fazer quando não se sabe o que fazer. E aí, né? Como diz aqui o tema. Mas aí eu pedi orientação a Deus, né? Eu não sabia o que fazer, né? Naquele momento. E Deus me orientou e a vitória foi certa. Mas a nossa vida não é diferente. Se você não sabe como vai realizar algo, pergunte ao Senhor. Ah, mas é algo material, é algo na minha casa, é algo que eu quero cuidar melhor. Pergunte a Deus. Deus vai te orientar. Deus é o nosso melhor condutor. Deus é o nosso melhor professor para nos orientar, né? E aqui diz: então, se você ou eu se sentir perdida, volte à última palavra que Deus te deu. Qual foi a última palavra que Deus deu? E aí? Qual foi a orientação? Aquele povo recebeu uma ordem do Senhor: ficai em Jerusalém até que do alto sejai revestido de poder. Eles permaneceram, eles não saíram e eles foram cheios da presença de Deus. Aonde é que o Senhor está mandando tu ficar? Aonde é que o Senhor está mandando você ir? E você não tem atendido a orientação da parte do Senhor e está confusa. E está com a mente meio que atrapalhada. Mas por quê? Porque não parou para olhar a direção que Deus te deu, né? E aqui fala: fique ali naquele local firme nela, até que o Pai libere uma nova direção sobre a tua vida, né? Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que Ele já nos disse. Foi Jesus que falou. E é justamente essa nossa segurança. Que o nosso amigo Espírito Santo, ele está conosco. Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe o que eu e você precisamos. E ele que nos orienta, né? Como o Senhor falou que enviará o Espírito Santo. E ele nos orienta no que fazer, como fazer, o que não fazer, como não fazer, como tratar o próximo, como não tratar o próximo, como agir no teu ciclo de amizades, princesas, como não agir, o que faz bem ao teu próximo, né? E muitas vezes se coloque no lugar do próximo e pense: e se fosse comigo? E se fosse eu passando? Então todas essas orientações quem dá é o Senhor. Quando você não sabe, chega em um lugar para visitar uma pessoa, você não sabe o que falar, o Senhor me direciona. Eu estou indo lá, se é um momento triste, se é uma enfermidade, se é o falecimento de alguém, se é, quem sabe, até um aniversário, um casamento. Pai, me direciona nas palavras, para que as palavras que eu fale não fiquem simplesmente palavras, mas que venha fazer, né? Que venha ter efeito na vida do meu próximo. E para finalizar aqui fala: quando não souber o que fazer, pare para ouvir a voz de Deus e aguarde até Ele te responder. Ele sempre fala com quem está disposto a esperar por Ele. Ele sempre fala com quem está disposto a reconhecer: Pai, sem o Senhor eu nada sou. Me orienta, eu não sei o que fazer, mas eu tenho que fazer, só não sei como. Mas Deus vai te capacitar. Eu lembro também que eu já fui convidada para ministrar e eu não tinha o recurso visual, eu não tinha condição de comprar. E eu falei para o Senhor: Senhor, me capacita. E ali eu, juntamente com meu esposo, nós criamos o recurso visual. E Deus me orientou. Em todo momento eu parei para ouvir a voz de Deus. E Marlene, é porque você é melhor? Não. Eu sou cheia de defeito, eu sou falha, mas eu procuro estar me direcionando com o Senhor. Porque quando eu faço coisas sem a direção de Deus também, eu vejo logo a resposta que não era para fazer. Mas se eu tenho a sensibilidade de ouvir o direcionamento de Deus, até um copo de água que eu pego para uma pessoa vai fluir efeito. Mas se eu não estou na direção de Deus e quero me mostrar para os outros, você pode pegar água, você pode dar o melhor almoço, pode preparar o melhor banquete. Se não foi na direção de Deus, se não era aquilo que Deus te mandou fazer, não dá nada certo, o resultado não é bom. Mas se a gente vai e pergunta a Deus: eu não sei o que fazer. Pai, eu levantei hoje, mas eu quero agir diferente, mas eu não sei como agir diferente. Me fala, Senhor.
Me orienta como agir melhor com meu esposo, como agir melhor com meus irmãos, como agir melhor na minha igreja, como agir melhor no meu departamento, como agir melhor no meu trabalho. Eu não sei o que fazer, mas eu quero saber. Eu só sei que eu quero fazer, mas eu não sei como eu vou começar a fazer. Eu quero ir lá me direcionar para uma pessoa, mas eu não sei como fazer, né? E aí o Espírito Santo vai lá e fala, tu teve humildade. Agora eu vou te conduzir de como você vai falar, como você vai fazer, e a glória do Senhor será feita através da tua vida. Então, quando não souber o que fazer, lembra lá desse versículo, lê lá a palavra do Senhor. Vou ler mais uma vez para finalizar para você, que diz: e eu vos farei lembrar, né? Vos farei lembrar de tudo, né? Que o Senhor, ele já confiou para mim e para você. Que fala aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Jesus falando isso, ele vos ensinará como fazer, como falar, como agir, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer estar na direção do Senhor? Quer pedir orientação ao Senhor e ser bem sucedido? Peça a Deus, Senhor, me ajuda. Peça ao Espírito Santo para te conduzir, para me conduzir. E nos piores momentos que a gente não saber o que fazer, Deus vai estar nos direcionando. Quem sabe o que o Espírito Santo te mostrar para tu fazer, ao olhar de quem está do teu lado, pode ser loucura. Ao olhar de quem está ao teu redor, pode dizer, nossa, mas não é dessa forma. Mas se for o Senhor, se você tem paz no coração, que foi o Senhor que te conduziu, fica tranquilo, né? Teve um momento da minha vida muito difícil e eu não sabia o que fazer, né? Tava uma guerra muito difícil que eu estava enfrentando e o Senhor me direcionou. Falei, Senhor, foi difícil, foi. Porque o direcionamento que o Senhor me deu foi ganhar guerra no silêncio. Só ora. Só fala comigo e você vai ganhar. E a gente, no primeiro momento, a gente quer falar, quer compartilhar com os outros, quer pedir ajuda dos outros. E Deus mostrou pra mim, você vai ganhar no silêncio, você vai ficar quietinha. E ali eu fui com a estratégia que Deus me deu. E a vitória foi certa, né? Mas eu pedi orientação. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Se eu tivesse ido por minhas emoções, eu tinha adiado, né, o que Deus tinha para minha vida, né? O milagre que Deus tinha para realizar na minha vida. Mas eu segui as orientações de Deus e o milagre aconteceu, né? Que na tua vida não venha ser diferente, que você venha saber escutar e saber parar para ouvir a orientação de Deus. Não é vergonhoso você dizer, reconhecer, eu não entendi não, explica de novo. Eu vou ser sincero, na hora que você estava me explicando, eu estava conversando, eu estava com meu pensamento longe, mas eu não sei o que fazer não, vou ser sincera para você, eu não sei nada que você me falou aqui, me ajuda. Assim como as pessoas humanamente, elas te ajudam, mesmo estando chateado com você, porque era para você ter tido atenção primeiro, mas eles vão parar para te ajudar. E o amigo Espírito Santo, quando eu e você reconhecemos que não sabemos o que fazer, só Ele na direção, Ele nos ajuda com todo o prazer, porque Ele sabe que a vitória vai ser certa, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, que venha ser um dia abençoado e repleto de paz, e que eu e você venhamos saber, somos dependentes de Deus. Pega esses 3 devocional, o tema deles, que foi, olha para dentro da tua mochila, olha lá, depois avança, mulher, você já está com a mochila, já levantou, saiu do comodismo, já está avançando. Mas chega na caminhada, você não sabe o que fazer. No momento que é para fazer, você não sabe o que fazer. Para um pouquinho. Parar não é voltar atrás, para um pouquinho aí. Pisa o pé no freio e pede orientação ao amigo Espírito Santo, que ele não vai nos deixar sem orientação. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.